Com esse espírito, curve sua fronte, vamos orar. Senhor, vem ser nosso Senhor também. Vamos agora abrir a Tua Palavra. Vamos estudar o que ela tem a nos ensinar. Nós queremos aprender, Senhor, mas nós não queremos sair daqui apenas sabendo o que o Senhor deseja. Nós queremos obedecer, nós queremos que o Senhor seja Senhor em nossa vida. Que o Teu Santo Espírito esteja neste momento, preenchendo os nossos corações e trabalhando em nós o convencimento, Senhor, quanto àquilo que nós precisamos mudar, mas também nos dando poder, Pai, para colocar em prática a Tua vontade. Nós te rogamos em nome de Jesus, Senhor, que neste momento não fale eu, mas o Teu Santo Espírito fale através de mim. E que as Tuas palavras encontrem guarida em nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês não imaginam a emoção que está no meu coração. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, vocês me permitem? Hoje eu não trouxe PowerPoint. Alguém falou certa vez, acho que foi a Su, do Richard, que aliás não estou vendo aqui, depois a gente tem que chamar porque aqui não está vindo. Ela falou, eu gosto que você faz a apresentação na tela, eu acompanho e fica mais didático. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar do coração. E falando do coração, quero começar com um testemunho. E eu prometo que eu vou tentar ser breve, mas eu estou muito emocionada. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bem? O ano era 2015, era dia 6 de agosto. Eu, o Rodrigo e o Eric, que tinham um pouquinho menos que o tamanho do Heitor, que está ali agora, junto com o Pedro, nós entramos por aquela porta, pela primeira vez. Para trás ficaram a minha família, a minha carreira. E na frente nós tínhamos sonhos, muitos planos. E o propósito de que nós gostaríamos de morar num lugar onde nós pudéssemos, em primeiro lugar, ter um relacionamento familiar abençoado. Promover uma boa educação para os nossos filhos, longe da bagunça da cidade grande. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, servir a causa de Deus. Nós queríamos estar numa cidade onde a gente pudesse servir a causa de Deus. E chegamos por aquela porta e fomos recepcionados. O Vitor tirou uma foto nossa. Eu perdi essa foto, não sei onde ela está. Mas foi a nossa primeira foto aqui na igreja. E entramos completamente desconhecidos. Eu não sei se você se acha desconhecido hoje na igreja, esse é o seu primeiro dia aqui. Aliás, Maria, seja muito bem-vinda. O Sandro já foi apresentado a vocês, hoje eu quero apresentá-los a Maria, a esposa do Sandro. Eu não vou te pedir para ficar em pé, que ela já está ali ficando vermelha. Mas, Maria, obrigada por ter vindo hoje. Tem mais alguma visita que está hoje pela primeira vez aqui? Tem mais alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Alguém? Ou que está visitando pela segunda vez, que não vem muito frequentemente? Tem alguém? Ah, você está dando um sorriso. Olha, eu estou vendo algumas pessoas aí que eu não conheço tanto. Então, se você está vendo alguém do seu lado que você não está tão familiarizado com a pessoa, dê agora um feliz sábado. Pode até levantar de onde você está. Dê um feliz sábado. Recepcione essa pessoa ali. Estou vendo aquela família ali que eu vejo de vez em quando. Por favor, aqui, passa para o outro lado, dá um feliz sábado. Um feliz sábado caloroso, um abraço. Se for possível, convida para almoçar na sua casa. Brincadeira. Queridos, eu cheguei com meu esposo e meu filho completamente desconhecidos, há 10 anos aqui. Essa semana retrasada completou 10 anos. E o pastor era um pastor que logo foi embora. Não lembro dele. Poucas vezes nós vimos algum sermão com ele, porque também a gente ficava muitas vezes voltando para São Paulo para visitar os amigos. A gente estava ali ainda cortando o cordão umbilical, visitava a família. Mas chegou o pastor Kedson,
foi nos visitar certa vez. Perguntou o que eu fazia da vida. Eu expliquei que eu trabalhava em banco e que eu tinha uma carreira, enfim. Ah, que legal. Estamos precisando de alguém para assumir o departamento de mordomia. Você não gostaria de que eu propusesse seu nome para o departamento? E eu, completamente desconhecida, só tinha a carta de recomendação lá da igreja de onde nós viemos. A comissão da igreja aprovou o meu nome para liderar o departamento de mordomia. Para quem não conhece o departamento de mordomia, eu não conhecia. Eu achava que só cuidava de dízimo e oferta. E depois eu fui descobrir que o departamento de mordomia, Maria, é um departamento da igreja que trata do nosso tudo. Tudo que nós temos. Talentos, o tempo, a saúde, o vigor, os relacionamentos, a família. Tudo que nós temos, inclusive os recursos materiais. Tudo que nós temos deve servir ao propósito de agradar a Deus. A forma como a gente lida com o nosso corpo é uma forma de adorar a Deus. A forma como a gente administra o nosso tempo é uma forma de agradar a Deus, ou não, dependendo do que a gente está fazendo. Nós temos uma responsabilidade. Cada coisa que Deus nos concede, Ele espera que nós administremos a fim de glorificá-lo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Eu não compreendia isso. E aí eu fui estudar sobre o departamento de mordomia. O que isso era? E comecei então a ler o livro Conselhos sobre Mordomia. Aliás, um livro que eu indico para toda a igreja. Hoje, se eu não me engano, tem a versão um pouco mais atualizada. Mordomo Eficaz. Foi distribuído ano passado, um por família. Comecei a estudar. E nesse processo de mudar de cidade, eu fiz uma transição de carreira. Porque eu sabia que eu ia parar de trabalhar onde eu estava, mas eu não queria parar de tudo. Então, eu fiz uma transição, saindo de uma grande empresa. Eu tinha todo o conhecimento na área de finanças. Falei, vou estudar sobre planejamento financeiro pessoal. Agora eu vou deixar de atender empresas e vou começar a atender pessoas. E aquele conhecimento de planejamento financeiro pessoal estava na cabeça, porque eu tinha acabado de estudar para fazer uma prova de certificação, que na época tinha só 3.000 certificados no Brasil inteiro, e eu era um deles aqui na cidade de Itapetininga. E aí, com todo aquele conhecimento fresquinho na cabeça, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar o Espírito de Profecia a respeito do que era o departamento de mordomia, o que é mordomia cristã, fidelidade. E eu comecei a me encantar com tanto conhecimento que a Bíblia nos dá acerca do tema das finanças. Às vezes a gente acha que a Bíblia só fala de dízimo e oferta, mas eu comecei a ver, não, mas peraí, a Bíblia fala também sobre orçamento, a Bíblia fala sobre economia, a Bíblia fala sobre dívidas e como sair delas, a Bíblia fala sobre princípios que devem nortear a nossa relação com o dinheiro para a gente não transformar o dinheiro em um ídolo. E aí eu comecei nesse processo, à frente do departamento de mordomia aqui na igreja, eu montei uma série, eu não sei quantos se lembram, eu fiz uma série nos domingos de mordomia, os princípios bíblicos para a gente ter saúde financeira. Eram 8 pilares, 8 remédios eu chamava na época. Isso foi lá para 2015, 2016, 2017. E disso surgiu o desejo de escrever um livro. E o pastor Kedson falou, legal, escreva mesmo. E eu compartilhei com ele o primeiro capítulo que eu havia escrito. E ele leu, e ele me deu ali um retorno sobre aquele primeiro capítulo. Ele disse, olha, ele estava lá na mesa de casa, ele tirou o óculos, coçou o olho assim, olha. E eu pensei, não gostou, que ele fez uma cara meio feia. Ele disse, veja, o capítulo está bom, mas por que você está falando só para os adventistas? Esse assunto você pode falar para todos, não só para os adventistas. Você pode falar para os cristãos em geral. E aquilo acendeu a minha cabeça. Eu falei, peraí, é verdade. E então eu fui escrevendo, só que nesse processo veio o Gui. Levanta aí, Gui, para as pessoas terem noção de quanto tempo passou. O Gui estava na barriga quando eu comecei a escrever o livro. Pode sentar, Gui.
Depois veio a construção da nossa casa, que nós já estávamos ali criando raízes na cidade. Depois veio a Lari. Cadê a Lari? A Lari estava na barriga. Depois a Lari já tinha 1 aninho de idade. Foi quando, em 2020, e aí muitas vão se lembrar que eu pedi oração nos grupos das mulheres. Em 2020 eu submeti pela primeira vez, o livro ficou pronto, no meio da pandemia. Sabe por quê? Porque eu fui escrevendo bem devagar, quando dava. Mas no meio da pandemia, eu tive o contato com uma live no Instagram de um rapaz que até então nunca havia ouvido falar dele, chamado Tiago Nigro. E ele estava estudando o livro de Provérbios, 1 capítulo por dia, às 5 e 6 da manhã. E eu liguei uma live às 5h30 da manhã. Havia mais de 50 mil pessoas conectadas com ele, estudando o livro de Provérbios. Só que ele estava, naquela época ainda, estudando a Bíblia de uma forma cética, vamos dizer assim. Ele ainda não havia se convertido. Enquanto ele estava com a Bíblia aberta, ele chegava a falar alguns palavrões. E quando ele falava sobre o temor do Senhor, ele falava: isso aqui não tem nada a ver com religião, isso aqui é respeitar as regras do jogo. Simplesmente isso. Então, ele estudava ali o tema das finanças dentro do livro de Provérbios, tirava muitas lições interessantes, mas com uma leitura, um viés cético, não cristão, não longe do aspecto da mordomia. E aquilo me deixou incomodada, e eu pensei, eu preciso terminar meu livro, mas eu tinha metade só terminado, eu tinha que terminar o restante do livro. Eram 8 remédios na época, né? Eu preciso terminar. E aí eu fui, acelerei, eu vi que a CPB tinha uma janela ali para eu submeter o livro, e eu pedi oração para as irmãs, e num tempo recorde ali eu terminei e submeti o manuscrito. Isso foi mais ou menos outubro de 2020. Nesse mesmo mês, a nossa mãe foi internada. Foi um ano difícil. Eu vi minha mãe só 3 vezes, antes dela entrar no hospital. Na verdade, eu só tive a oportunidade de ver minha mãe 2 vezes. A terceira já foi no hospital, quando ela ainda podia falar. E eu queria, no meu coração, eu queria tanto, eu pedi a Deus: Senhor, o Senhor sabe como foi difícil para minha mãe quando eu deixei meu emprego. O Senhor sabe como foi difícil para minha mãe quando eu mudei de cidade. Como ela se realizava através da minha profissão. Eu queria muito mostrar para ela que o livro foi aprovado. Senhor, por favor, eu dei o meu melhor, eu tenho consciência humilde, Senhor, eu dei o meu melhor, eu tenho certeza que eu fui fiel à Tua palavra aqui, Senhor. Eu quero muito levar essa notícia para minha mãe. E, queridos, em novembro, no meio do caminho, eu recebi uma resposta que o livro não havia sido aprovado. E eu não sei se o Eric lembra, eu chorava igual uma criança, desconsolada, por conta de tudo isso que estava por trás. E a minha mãe internada, e eu não ia poder falar para ela. E eu cheguei no hospital, ela estava lá em São Paulo. Eu viajei daqui para lá para contar: mãe, saiu a notícia do livro. A essa altura, minha mãe estava já com uma traqueostomia. Ela não podia falar, a gente se comunicava só pelo piscar de olho. A gente tinha o nosso comunicado ali, uma quantidade de vezes que ela piscava, eu sabia se era sim, outra quantidade eu sabia se era não. E eu falei: mãe, o livro não foi aprovado. E eu senti no olhar da minha mãe, como que ela querendo me consolar. Passou 2021. Detalhe, dia 26 de dezembro de 2020, minha mãe morreu.
2021. Obrigada, meu querido. 2021. Ainda tinha pandemia. E tinha muita saudade da minha mãe. E eu lembrava que a minha mãe não conseguia chegar em um lugar sem falar de Deus para as pessoas. Chegava a ser até constrangedor para mim, às vezes. Eu falei, minha mãe parece que não tem outro assunto. Parece que ela não sabe falar de outra coisa. E do jeito simples dela. Uma senhora que só fez até a 4ª série, se eu não me engano. Depois ela completou com supletivo, mas ela lia a Bíblia com alguma dificuldade. Mas ela não chegava numa espera de hospital ou na casa de alguém sem falar de Deus para as pessoas. E eu falei, bom, o que eu tenho aqui para imitar o legado que a minha mãe deixou? Eu tenho as redes sociais. Eu vou começar a falar do que eu aprendi escrevendo livro, eu vou começar a escrever aqui nas redes sociais. Abri meu Instagram. Puxei os meus amigos de Facebook e abri Instagram. Não sabia usar. E comecei a colocar lá no Instagram as coisas que eu tinha escrito no livro. Nesse processo, surgiu mais uma vez a oportunidade de estar no departamento de mordomia. Onde? Aqui, na Central de Tapetininga. Pandemia. Lidar com o departamento de mordomia enquanto as pessoas estão isoladas. Mas nesse mecanismo todo, foi aberta a possibilidade de nós fazermos um curso. Um curso que eu confesso eu não terminei. Mas lá pela 3ª aula, tinha um senhor ensinando o que a Bíblia ensina sobre finanças. Esse senhor era um pastor, que depois eu descobri que era o líder mundial de mordomia, pastor Marcos Bonfim. E quem estava coordenando esse curso era outro pastor, que depois eu descobri que era o líder de mordomia para toda a divisão sul-americana, pastor Josanã Alves. E o pastor Marcos Bonfim fez essa explanação, e quando terminou, eu não sei se o Rodrigo lembra dessa noite, eu saí arrepiada. Eu falei, amor, olha aqui, tudo que esse homem está falando, esse pastor está falando, está no livro que eu escrevi, amor, eu preciso fazer esse manuscrito chegar até ele. Porque tudo que ele falou está no livro, eu preciso dar um jeito disso aqui chegar até ele. Vocês lembram como é que eu estava? Destruída, decepcionada, fracassada, mas naquela hora, num curso, Deus colocou na minha cabeça a ideia esdrúxula de tentar fazer meu manuscrito chegar só para o líder mundial de mordomia cristã e para o líder de mordomia cristã na divisão sul-americana. Só isso, Ednei. Né? Um pouco ousado da minha parte, mas eu fiz, porque quando a gente segue aquilo que Deus fala, a gente não tem que ficar perguntando se faz muito sentido, simplesmente faz. E eu mandei para o Instagram do pastor Josanã Alves e para o Instagram do pastor Marcos Bonfim. Detalhe, ainda fui tentar falar com eles por Instagram, direct, porque eu não sabia qual era o WhatsApp, muito menos qual era o e-mail deles. E desses dois, um respondeu, o pastor Josanã. E ele respondeu, escreveu ali, que bênção, está aqui, pode mandar meu manuscrito, esse aqui é meu e-mail, esse aqui é meu WhatsApp, pode mandar. E nessa hora, sabe quando a gente se sente muito patinho feio? Eu pensei, eu vou mandar, mas não vai ler nada, ele tem um monte de coisa para fazer. Foi só generoso, simpático comigo. Mandei para o e-mail, mandei para o WhatsApp, um recadinho, ó, pastor, já está no seu e-mail. Isso foi lá para março de 2021. Mandei e esqueci, pensei, nem vai responder. Acha? Maio, eu recebi uma mensagem. Irmã Camila, você pode falar, posso ligar para você. E eu, meu pai do céu. Claro que pode, pastor, estou disponível agora, posso falar agora se o senhor quiser. Nós nos falamos por telefone pela primeira vez.
irmã, gostei do seu manuscrito, tenho só esse comentário, mas esse material tem que chegar nas igrejas, que benção, que Deus te abençoe, está aqui, tal. E eu fiquei tão feliz naquela hora que eu falei, pastor, me daria alegria, porque ele incentivou que eu mandasse mais uma vez para a CPB, submetesse mais uma vez para a editora. Pastor, me daria alegria, a honra de ter o senhor escrevendo o prefácio do livro? Olha a ousadia, Rosinha. Já tive a ousadia de mandar mensagem, mas agora eu tive mais ousadia ainda de pedir para ele fazer o prefácio. Ele me conhecia pessoalmente até então? Nem fazia ideia de quem que eu era. Mas eu pedi, né? Jesus fala assim, você pede, não é? Pede, eu pedi. Ele falou, claro, eu faria o prefácio com muito prazer, pode mandar quando você estiver com tudo pronto, manda que eu faço o prefácio. E aí agora, movida por um novo ânimo, eu reescrevi em cima de alguns feedbacks que a editora também havia dado, coisa que ela geralmente não faz. Eu reescrevi, fiz ali, mandei, pastor, está aqui o prefácio, o senhor lembra que o senhor combinou de fazer o prefácio? Lá foi, ele mandou o prefácio, eu submeti novamente. Mas agora eu não bati só na porta da casa publicadora, eu bati na porta de outras editoras, mas quando Deus quer uma porta para Ele abrir, você pode bater em várias, Ele vai abrir naquela que Ele sabe que é melhor. Nenhuma das outras respondeu, nem sequer falar, recebemos o seu e-mail, obrigada. Mas o Senhor colocou na primeira comissão, que era a comissão editorial, aprovou o livro. Mas aí ainda tinha outras comissões para serem aprovadas. Uma delas era a comissão de viabilidade econômica, porque não basta dizer, o livro é legal. Tem que também saber se o livro é vendável, se é um livro que as pessoas compram e se é um livro que se paga, porque não adianta também produzir um livro que depois fica muito caro, que as pessoas não têm condição de pagar. E um detalhe, esse livro tinha mais de 200 páginas. Já saía um pouquinho da curva. Mas estava lá no processo, a gente orando, pedindo, e não vinha resposta. Nesse meio tempo, eu mandei uma mensagem de Feliz Ano Novo para o pastor Josanã. 2022 para 2023, agora eu não lembro exatamente a data. Pastor, Feliz Ano Novo, que Deus te abençoe, porque quem não é visto, não é? Lembrado, né? Pastor, Feliz Ano Novo e tal. Irmã, Feliz Ano Novo para você também. Olha só que coisa, eu vou estar em Tatuí, lá para o mês de abril. Aí a minha ousadia de novo, Ednei. Pastor, que bênção, o senhor pregaria na nossa igreja algum dia? Teria disponibilidade? Olha, final de semana não tem, mas se quiser na quarta-feira eu tenho disponibilidade. Eu nem perguntei para o pastor Jean na época se eu podia convidar o pastor Josanã para pregar na nossa igreja, né? Eu só já resolvi lá o assunto e liguei pastor Jean, pastor Josanã vai pregar na nossa igreja, está tudo certo? Não, Camila, tudo certo. Só que ele compartilhou com o Renato a notícia, e o Renato ainda fala, veja com ele, se ele pode pregar mais um dia, né? E no fim deu certo dele vir pregar na quarta e na quinta, aqui na nossa igreja. Vocês lembram desse dia? Até então nós não nos conhecíamos pessoalmente. E nessa vez que ele esteve vindo pessoalmente, um pouquinho antes, ele compartilhou comigo um projeto. Camila, eu gostaria que o seu livro chegasse às igrejas, mas não como um livro para ser comercializado, como um livro que as famílias pudessem receber de graça. Eu gostaria que fosse o livro de mordomia do ano 2024. Vocês têm noção como é que ficou o meu corpo nessa hora? Ouvindo essa notícia? Era tremedeira, era emoção, era tudo. Mas assim, Camila, tem que escrever meio rápido, porque para estar para 2024 tem que estar pronto até agosto. Para dar tempo de imprimir, dar tempo de fazer tudo. Pastor, eu não me sinto capaz. Não, a gente pode fazer junto. Você faz um capítulo, eu faço outro, e sentamos eu, o Rodrigo e o pastor Josanã. E até então, a única pessoa que sabia desse segredo era o pastor Jean. Que ele chegou, e eu estava ali toda feliz. Ele chegou para lanchar conosco, nós chamamos ele, a Suelen. A bebezinha era recém-nascida, a Su trouxe ali, poucas semanas antes do acidente. O pastor Jean soube dessa notícia em primeira mão. E sentamos
nós três, eu, o Rodrigo e o pastor Josenan, rascunhando o que era para ser o livro. Porque, queridos, tinha duas opções. Ou pegava aquele livro que estava na casa publicadora, fazia um resumão dele e abandonava a ideia de publicar esse livro. Ou fazia outro. E vocês entendem por que eu não quis abandonar o primeiro? Porque deu muito trabalho, tem muita história. Tem muita história. E tem outra proposta também. Vamos então escrever outro, mas pastor, eu não me sinto em condições de escrever outro livro. Eu escrevo junto com você, Camila. E lá fomos nós, então. Eu escreveria um capítulo sobre finanças da parte mais técnica, ele escreveria a parte mais espiritual, e a gente ia fazer esse ping-pong entre um capítulo e outro. E comecei a escrever, Yara. E fui mandando para ele capítulo por capítulo. Chegou uma hora, ele falou, irmã, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. E nessa hora você pensa assim, é bom demais para ser verdade, né, Simone? Ter dado errado lá alguma coisa, a hora que ele falou que é uma desconhecida completa que vai escrever o livro de mordomia para toda a divisão sul-americana, alguém se deu conta de que esse livro não ia ter adesão, devem ter desistido do projeto. Falou assim, a notícia ruim, eu vou começar por ela. A notícia ruim é que não vai dar tempo de publicar o seu livro em 2024. Vai ter muito apertado o prazo, não vai dar tempo de fazer edição. A gente vai deixar esse livro para 2025. Ah, tá, tudo bem, pensei eu. Ok, né, já. Ok. A notícia boa é que você vai ficar com o livro inteiro. Você vai escrever todos os capítulos. Mas como, pastor? Não, eu estou aqui para te ajudar, mas você está fazendo a parte técnica junto com a teológica. E nos capítulos que você já está escrevendo, está dando para ver que você está botando bastante Bíblia. Escreve o livro todo, assim você vai ter mais espaço. E lá fomos nós, então. Eu escrevia, ganhei mais prazo, eu escrevia, mandava para ele mandava algum comentário ou outro. Aqui eu achei que você viajou um pouco na maionese, aqui, bem, claro que ele não falava desse jeito, né? Muito polido, muito, muito educado, mas aqui, olha, veja esse texto, parece que não diz exatamente isso que você quis falar, e fala essa palavra aqui que você usou, é uma palavra que é do seu ramo financeiro, você tem que explicar de um jeito que um irmãozinho, o mais simplesinho, possa entender. E por aí vai colocando todos as observações. Finalmente o livro ficou pronto. Em fevereiro de 2024. O livro ficou pronto. Só que agora tinha um grande obstáculo a ser vencido. O livro ser aprovado na comissão diretiva da divisão sul-americana. E me mandaram uma foto um dia... O pastor Zanan com a minha foto atrás, o meu currículo, explicando para a comissão diretiva da divisão sul-americana o que era o livro que ele estava propondo para 2025, quem que era a autora. E nessa hora eu não ouvi o que foi falado, não sei, não faço ideia. Mas eu imagino anjos ali. Porque, irmã Celina, quem é a Camila? A Camila é uma desconhecida, uma anônima. Não é esposa de pastor, não é obreira bíblica, não é funcionário da obra, não é CFO, né? Aquela chefe executiva de finanças de uma grande corporação. A Camila é uma anônima. Mas estava lá. E eu recebi em abril de 2024 a notícia de que havia sido aprovado na comissão diretiva que seria o livro. Mas até então, o meu medo de compartilhar a notícia era tão grande e dar errado depois, sabe? Porque era uma coisa tão grande, como que eu vou falar isso depois? Então, o livro de mordomia do ano que vem fui eu que escrevi, vai ser o meu livro. Você ia acreditar? Eu dar um sorrisinho amarelo e dizer assim, tá bom, vai, conta outra. Então, queridos, eu estou contando tudo isso para dizer, em detalhes, que muito do que está nesse livro foi testado aqui, nos sermões, que Deus deu oportunidade de pregar e de trazer sobre mordomia. Muito do que está aqui foi resultado de ter abraçado um ministério e aprendido enquanto eu ia fazendo. Muito do que está aqui
é resultado de conversas que nós tivemos, de experiências que nós vivemos juntos. Então eu quero dizer que eu agradeço a Deus em primeiro lugar, ao meu marido, que sempre me apoia. Eu quero agradecer à minha igreja por tanto carinho, por tantas orações, por tantas lágrimas que vocês secaram, por tanto apoio, por tantas oportunidades. E eu quero dizer, creia, por favor, creia que os planos de Deus são mais elevados, que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores. Eu gastei vários minutos para contar esse testemunho, mas é porque aqui eu me sinto à vontade para falar, porque aqui é a minha igreja, aqui é a minha família. Eu já visitei outros lugares, eu me sinto em família, mas aqui é a minha casa, é o meu lar. Aqui eu sinto que eu estou entre irmãos chegados. Queridos, esse livro é um milagre. Eu sonhava que talvez o primeiro fosse publicado e impresso, quem sabe, em 4.000 cópias e comercializado. O sonho de Deus era um outro livro que seria mais ou menos um produto do primeiro, uma derivação do primeiro, mas com uma linguagem mais simples, mais acessível, que pudesse ser distribuído gratuitamente. E só no Brasil, estão sendo distribuídas 500 mil de cópias. E esse livro ele foi traduzido para espanhol. E eu não sei dizer quantas cópias foram impressas e distribuídas nos nossos países irmãos de língua hispana. Nosso Pai, Ele sonha muito mais alto do que nós. Creia nisso. E agora, eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler e estudar ao longo desses 21 dias de jornada. Se você fez isso, é possível que você tenha se deparado com algo que você conclua, isso é muito difícil. É muito difícil para a minha realidade. Como que eu vou ser fiel? Se toda porta que eu bato, ela não abre, porque quando eu digo que eu guardo o sábado, a porta se fecha. Como que eu vou ser fiel se toda vez que eu olho para o meu orçamento, 30%, 40%, 50% já está indo embora por causa das dívidas que eu tenho e não consigo pagar? Como que eu vou ser fiel e guardar para o futuro, né? Imitar o exemplo da sábia formiga. Gastar menos do que eu ganho, se o que eu ganho é tão pouco. E eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que tudo isso é preocupação com as coisas desta vida. É coisa que a gente vai deixar aqui. Verso 11 de 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Verso 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo está virando para o seu jovem amigo Timóteo, está dizendo, Timóteo, põe o seu foco, põe a sua visão, a sua missão no lugar certo. E onde que é? É na justiça, na piedade, na fé, no amor, na constância, na mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Queridos,
Embaixadores do reino. Uma das coisas que o pastor colocou, em vários momentos ficou aquela dúvida se seria eu junto com ele na autoria do livro. E ele foi saindo de cena, mas ele falou, olha, o pessoal está sugerindo que tenha reino no nome, por causa dos outros livros que ele já havia escrito. Primeiro reino, herdeiros do reino. E eu pensei, como é que eu vou botar reino no nome de um livro de finanças? E orando, pedindo a Deus, Senhor, coloca por favor aqui uma sugestão de nome. E vocês sabem, eu já falei várias vezes, eu não me considero uma mulher de oração. Mas eu tenho experimentado grandes demonstrações de como Deus responde às nossas orações. E uma delas foi essa. Senhor, que nome que eu vou pôr? E veio na minha mente, embaixadores do reino. Eu compartilhei com o pastor, imediatamente ele aceitou. E depois, a capa, o Rodrigo está aqui, ele lembra, a gente recebeu as artes das capas. O pastor Zana perguntou, o que você gostaria de ter na capa? Me dá uma ideia. Eu disse, pastor, eu gostaria que lembrasse que nós somos luzes, com a missão de iluminar o mundo, inclusive com as nossas finanças. Então, eu queria alguma coisa na capa que tivesse o mundo e luzes. E veio essa sugestão junto com outras. E nessa aqui eu tenho que dizer que o Rodrigo teve uma grande parte na escolha. Porque a outra era uma capa preta com amarelado. E o Rodrigo falou, não, o azul é mais bonito. Queridos, milagres, milagres, providência divina. E por que esse texto que nós acabamos de ler é importante? Porque é essa mensagem que a gente tem que levar para o mundo. A mensagem que a gente tem que levar para o mundo não é sobre enriquecer. A mensagem que a gente tem que levar para o mundo não é sobre como prosperar nas coisas daqui. Podemos falar dessas coisas? Podemos. Está na Bíblia, a gente até pode falar. Mas não é o principal. O principal, o essencial, o mais importante é ser luz para o mundo, luz que aponta para a luz eterna, para a vida eterna, para dizer, eu sou embaixador aqui. O que é um embaixador? O embaixador é um estrangeiro. Ele não é do lugar onde ele está. Ele está representando uma pátria. E essa representação deve ser feita de forma que as pessoas consigam saber como que é o modo de vida nessa pátria. E isso deve servir de testemunho para as nações. Sabe aquela coisa de você viver no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus para a sua vida, a ponto de as pessoas chegarem para você e perguntarem, me explica como que é essa sua igreja aí? Como que é esse Deus a quem você serve? Por que você, apesar de não ter assim, grandes riquezas, não, você tem uma vida simples, mas você é feliz? Me explica. Porque tudo que eu olho por aí, eu vejo que as pessoas vêm daquela ideia de que para ser feliz eu tenho que ter muito dinheiro. Para ser feliz eu tenho que ter aquele carro, aquele celular, aquela roupa. E você não, você está bem. Qual é a razão dessa sua tranquilidade? E aí você pode usar inclusive as suas finanças para glorificar a Deus e iluminar o mundo. Mas o inimigo não quer isso? É claro que não. O inimigo, ele quer o quê? Ele quer que a gente viva embaraçado. Embaraçado com as preocupações desta vida, com a fascinação das riquezas e com a ambição por outras coisas, conforme nós vemos lá na parábola do semeador. A semente que caiu entre os espinhos, os espinhos crescem junto com a palavra e sufocam a palavra, ela fica infrutífera no coração. Veja, ainda em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 3 diz assim, se alguém
Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania de questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Presta atenção agora. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Está entendendo o que está escrito aqui? Eu vou ler de novo. Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem hoje muitos coaches modernos que deturpam a palavra para lucrar em cima da ganância das pessoas. Eu vou repetir. Hoje existem muitos coaches modernos que deturpam a palavra para lucrar em cima da ganância das pessoas. Você já ligou à internet alguma vez e viu alguém usando a Bíblia para ensinar sobre finanças e falar foguete não dá ré, e falar sobre enriquecer e conquistar e ser cada vez mais, usando a Bíblia para isso? A Bíblia fala sobre prosperar? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala sobre as riquezas serem uma bênção de Deus? Sim ou não? Sim. A Bíblia cita exemplos de homens e mulheres que foram muito prósperos, muito ricos, e ainda assim serviram a causa de Deus? Sim. Nenhum problema de ser rico. Mas tem um problema que está no verso 9. Não tem nenhum problema ser rico, mas tem um problema em querer ficar rico. Como assim, Camila? Veja, alguns dizem, uma coisa é você ter ambição, outra coisa é você ter ganância. Ambição é saudável, ganância já é ruim. Vocês já ouviram falar isso? Hã? O que é ambição, Camila? É você querer algo, mas você não se vende por causa daquilo, você não se corrompe por causa daquilo. A ganância já é o contrário. Se for preciso matar alguém para você conseguir aquilo que você quer, a ganância te estimula a isso. E aí eu vou fazer só um parêntese aqui, tá bom? Um exemplo. Jogos de azar. Nós fizemos a jornada e o pastor Ivanildo usou uma frase, eu falei, nunca tinha pensado nisso e é pura verdade. Um cristão jamais deveria se envolver com jogos de azar. Sabe por quê? Ah, não, mas não estou fazendo mal para ninguém, é o tigrinho, é o bet, aposta esportiva. Ah, no caso do bet é até legal, tá dentro da lei, eu não tô transgredindo nenhuma lei aqui. Ou no caso da loteria também, né? Loteria da Caixa, é uma coisa que está ali institucionalizada. Eu não estou cometendo nenhum crime. Ok, em relação à lei dos homens, pode ser que eu e você, ao usar esse tipo de coisa, a gente não esteja cometendo nenhum crime. Mas veja só, raciocina comigo. Para você ganhar, quantas pessoas tiveram que perder? Isso é cristão? Você se apoiar numa fonte de lucro, que nem é fonte de lucro, mas enfim, numa chance de ganho rápido, às custas de tantos outros se afundarem no vício, destruírem suas finanças e seus lares. Você realmente acha que isso é algo para um cristão colocar o dinheiro que Deus lhe confiou? Mordomia nos ensina que a gente não está lidando com o nosso dinheiro.
A gente está lidando com o dinheiro que Deus colocou sob os nossos cuidados, para nós administrarmos, para a honra e glória dEle, vivendo no centro da vontade dEle, reconhecendo a Ele em primeiro lugar, cuidando das necessidades da minha família, mas também assistindo às necessidades do próximo, administrando com sabedoria para o meu desfrute presente, também pensando no meu bem-estar futuro. Jamais deveríamos deixar algum centavo que Deus nos confiou ir para as contas dos bets, das apostas, sejam elas legais ou ilegais, sejam elas da loteria da Caixa ou do Tigrinho. Nunca deveríamos permitir que um centavo sequer fosse para essas porcarias que alguns lucram enquanto muitos outros estão se perdendo. Mas voltando. Paulo disse, verso 6 de 1 Timóteo capítulo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Com o quê? Com contentamento. Sabe por que muitos hoje se perdem nas finanças? Porque não sabem o que é viver com contentamento. Tem e não se satisfaz com o que tem. Ah, Camila, isso tem a ver com aquele lance que você falou de ambição? Você vai entender. A Bíblia nos fala para nós termos contentamento. Nós estudamos essa semana na lição da escola sabatina. Os israelitas, eles estavam vivendo uma providência divina atrás da outra. E o tempo todo eles estavam murmurando. Quando nós colocamos o descontentamento para governar as nossas finanças, a gente vai comprar o que não pode, com o dinheiro que não tem, para parecer para os outros aquilo que a gente não é. A gente vai entrar no cheque especial para comprar aquilo que eu não posso esperar. A gente vai fazer uma dívida para comprar aquilo que eu não quero planejar para comprar sem dívida. A gente vai se afundar no cartão de crédito para poder satisfazer imediatamente a nossa vontade, porque a gente não tem contentamento. Mas Paulo diz que a piedade, grande fonte de lucro, é a piedade com contentamento. Ou seja, quando a gente vive dentro da cartilha bíblica, fazendo a vontade de Deus e vivendo com contentamento, nós teremos o resultado satisfatório. Mas, Paulo continua, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O contentamento bíblico não depende de você ter uma casa boa, não depende de você ter um carro do ano, ou pelo menos um carro usado que não quebre, que te leve e te traga sem perrengue. O contentamento bíblico, ele não depende de você ter a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor corte de cabelo. O contentamento bíblico, ele depende de uma única coisa: ter o que comer e o que vestir. Você não está passando nem fome, nem frio. As suas necessidades mais básicas estão sendo atendidas. Você tem coragem de dizer que você vai viver contente só com o que comer e o que vestir? Mas é esse o padrão que a Bíblia nos aponta. Ter o suficiente para as suas necessidades mais essenciais, isso já é motivo para você viver contente. Agora, verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Por que tem problema em querer ficar rico? Porque querer ficar rico parte de um pressuposto básico. Eu não estou contente com o que eu tenho. Você entendeu? E isso abre porta para a tentação, o apóstolo está dizendo. Camila, então você está dizendo que a ambição é uma coisa ruim? Veja só, presta bastante atenção. A gente tem que buscar, a gente tem que fazer nossa parte, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar o nosso melhor. Eu acredito que isso tudo ficou bem expresso aqui. Mas o nosso alvo, a nossa meta não deve ser isso, olhando para a terra, para as coisas da terra. A nossa meta tem que ser o céu.
São as coisas do céu, é a eternidade, é aquilo que nós lemos no verso 11. Homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. É para lá que a gente tem que estar olhando. Jovens, queridos jovens. Jovens. Queridos, vocês percebem como os jovens estão distraídos? E sabe por que eles estão distraídos? Porque nós estamos olhando para a terra. O assunto da família é as coisas da terra. As nossas luzes não estão apagadas só na cidade, estão apagadas dentro de casa. Porque nós estamos absorvidos com as coisas daqui. Camila está dizendo então que todo mundo tem que ser pobre? Não, não é isso que eu estou dizendo, não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que olhar para o alto. A gente tem que mirar as coisas do alto. E quando a gente fizer isso, ao redor, ninguém vai ficar nas trevas, porque a gente vai estar iluminando. A gente vai estar iluminando. A gente vai estar envolvido, engajado, contagiando quem estiver ao nosso redor. Porque nós estamos olhando para o foco correto. Cai em tentação. O verso continua, o verso 9. E cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, esse texto não está no livro. Mas eu quero trazer aqui. Nenhum problema em ser rico. O problema está em querer ser rico. Nenhum problema em ter dinheiro. O problema está em amar o dinheiro. E amar o dinheiro é algo que está ao acesso de todos, não importa se é rico ou pobre. A diferença é que o rico ama o saldo que tem na conta, enquanto o pobre ama o saldo que ele queria ter na conta. Percebe? Todos nós estamos sujeitos a essa desgraça de amar o dinheiro quando nós estivermos com o foco aqui, nas coisas da terra, e perdemos o foco nas coisas celestiais. Eu quero deixar como mensagem final aqui um apelo. Eu gostaria de pedir que os diáconos ajudassem a distribuir. Posso pedir? Eu não tinha combinado isso com vocês antes, eu peço desculpas, mas se der, um por família, ou pelo menos um por adulto. Eu vou ficar com um aqui só. Deixa eu pegar um. Vocês vão receber um folheto. Esse folheto você não precisa devolver. Ele é um apelo. Ele é um apelo. Abra, por favor. Você vai ver que tem aqui alguns hábitos. E eu comecei falando que eu achava que mordomia tinha só a ver com dízimo e oferta. Você vai ver aqui que mordomia tem a ver com muito mais que isso. Abra esse folheto. O primeiro item fala sobre desenvolver hábitos espirituais. E o primeiro hábito espiritual fala sobre comunhão pessoal. E te propõe, defina um lugar e um horário regulares para você ter o seu momento de comunhão pessoal com Deus. Veja, aqui não é culto familiar. Aqui é comunhão pessoal, é você e Deus. Eu não sei se chegou lá para os jovens lá em cima, João. É você e Deus. Oração pessoal, estudo da Bíblia, e aí no caso,
reavivados por sua palavra, lição de escola sabatina e espírito de profecia. Essas 3 coisas. Não é exagero, é necessidade. Você conseguiria passar 10 dias bem, comendo só bolacha de água e sal, e bebendo água no café da manhã e mais nada? Você conseguiria passar 10 dias bem, comendo só bolacha de água e sal no café da manhã e bebendo água e mais nada no decorrer do dia inteiro? Você conseguiria? Você conseguiria, Maria? A Maria, gente, uma vez passei vergonha. Eu cheguei lá com um sacão de cimento. Fui eu tentar levantar. E chegou a Maria ali levantando tranquila, como se fosse uma pena. Estou exagerando. Mas daria, Maria, para encarar esse serviço pesado? Ou cuidar dos filhos, carregar o Heitor no colo? Eu pedi arrego lá para o Rodrigo. Falei, eu não estou aguentando carregar o Heitor, está pesadinho. Não conseguiria. E por que a gente acha que a gente pode aguentar o dia de conflito, de batalha entre as potestades, principados, bem ou mal, concorrendo pela sua atenção, achando que a gente pode sair de casa só com uma oraçãozinha? Aqui a proposta é nos alimentarmos de alimento sólido, reavivados por sua palavra, ler a Bíblia, 1 capítulo por dia, estudar a lição da escola sabatina, e vir depois na sala da lição da escola sabatina e recapitular com os amigos. É importante. Estudar o espírito de profecia. Queridos, o espírito de profecia, nós cremos que Ellen White foi inspirada por Deus para escrever. E quando você começa a ler, você percebe como, de fato, aquilo tudo tem inspiração divina. Não pode ter saído da cabeça de uma pessoa sem inspiração divina. Oração intercessora, pedidos pessoais pela família e pelos amigos. Orar pelas pessoas, orar pelo seu próximo. Isso é a sua comunhão pessoal. Você vai pegar uma caneta e você vai definir um lugar e um horário para você fazer isso regularmente. Regularmente, é o seu momento com Deus. Culto familiar. Você vai escolher a música, a oração, o que vai ser o item da meditação. E depois vai ter mais uma música. E de novo você vai fazer a sua oração agora em família. Pedidos da família. Reúna a sua família e defina um lugar e um horário regulares. E delegue responsabilidades para cada um. Isso aqui é para mim também, queridos. Está aqui um roteiro de como nós podemos fazer isso com os nossos filhos. Se os filhos já são grandes, fazer com o cônjuge, com o vizinho, enfim, com quem esteja dentro do seu lar, culto familiar. A recepção do sábado, o culto de pôr do sol na sexta-feira. Tenha um momento de receber o sábado em família. Música, um diálogo aberto. Oração, meditação e oração intercessora mais uma vez. Tudo aqui, pedidos em família, usar a meditação do pôr do sol. Se você não tem, está no 7Me. Você tem no 7Me acesso a vários materiais de qualidade que a igreja produz. Compartilhe as experiências da semana. Tenha o culto de recepção do sábado na sua família, na sua casa. Adoração financeira. Como que você vai administrar das suas entradas? O dízimo, a sua adoração, lembrando, dízimo, como o próprio nome já diz, é 10%. 10%, não é 20, não é 30, não é 1, não é 0, é 10. E quando você separa o dízimo, que é a parte que Deus diz que é santa, é dele, você está reconhecendo que Deus é Senhor da sua vida, como o quarteto cantou anteriormente aqui. Você também vai separar a sua oferta de gratidão. Você pode separar uma oferta de sacrifício por um projeto local. E aqui está em branco. Por que está em branco? Porque você define o quanto você quer doar. Isso é entre você e Deus. Ninguém te diz, tem que ser tantos %. É você que define com Deus. Seus gastos fixos, para que você também possa desfrutar daquilo que você ganhou. A reserva para imprevistos, é importante você separar uma quantia que você vai guardar para emergências. A poupança da família, projetos de família. Não é para dizer para o seu filho, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não, vamos planejar, vamos fazer aqui um planejamento de longo prazo.
Quantos por cento a gente vai guardar para isso? Vamos guardar tantos por cento. Você vai ajudar a economizar aqui, aqui e ali, para a gente atingir esse alvo. E outras necessidades, outros projetos. E por fim, queridos, aí você vai fazer em casa, avalie o seu crescimento especial. Como é que está a sua comunhão? Culto familiar, culto pessoal, estudo da lição de escola sabatina, fidelidade na guarda do sábado. E deixa eu falar sobre fidelidade na guarda do sábado um pouquinho. No sábado, você liga a televisão para te assistir o que te aproxima de Deus. Não é dia de assistir futebol. Não é dia de assistir o caldeirão de não sei quem. Não é dia de assistir novela. Parece básico o que eu estou falando, mas é verdade. Sábado é um dia santo, separado por Deus. Você pode assistir o que você quiser, que seja para a honra e glória de Deus, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, não é isso? Você vai fazer isso todos os dias da semana, mas o sábado, Deus falou que é um dia santo. É dia para você estar com a sua família. Se você não tem o que fazer sábado à tarde, arranja alguém para dar estudo bíblico. Vai visitar alguém que está precisando de uma palavra amiga. Ah, eu sou muito tímido, eu não conheço ninguém na cidade. Meu querido, minha querida, eu cheguei aqui há 10 anos, não conhecia ninguém. E eu sempre agradeço esse casal querido aqui, que teve a iniciativa de nos chamar. Nem fazia ideia de quem que a gente era. E a Gê me deu ali uma sopa do que mesmo, Gê? Ervilha. Outro dia eu falei que era lentilha, mas era ervilha. Eu devorei, ela ficou pensando, nossa, se eu soubesse que essa menina comia tanto, né? O que foi? A sopa era para o Eric, detalhe. Mas quem comeu fui eu. Convide alguém para ir na sua casa. Ai, minha casa é muito pequenininha. Meu querido, tem aconchego na sua casa? Tem amor? Você sabe fazer um chazinho? Você sabe abrir uma conversa? Convida. Use o seu sábado à tarde para ser uma bênção para alguém. Como é que está o seu relacionamento? Relacionamento com as pessoas, participação em um pequeno grupo, unidade de ação, participação nos cultos semanais da igreja. E aqui vale para mim. Vocês sabem, a gente arruma desculpa para não vir. Está muito frio, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dirigir, eu estudo. Enfim, como é que está o seu relacionamento com os em comunidade? E a sua missão? E aqui, queridos, aqui, lembra que nós somos chamados a ir e pregar. Nós somos chamados para iluminar, e não para ficar no escuro, para clarear a vida das pessoas, e não para ser trevas junto com elas. Como que está a sua missão? Uso dos dons e talentos para falar de Jesus a quem não conhece. Fidelidade nos dízimos, porque os dízimos ajudam a pagar os salários dos pastores. Fidelidade nas ofertas de maneira regular, percentual, não direcionada. Por quê? Porque as ofertas ajudam a pagar as estruturas, o prédio, plantar novas igrejas. E por que não direcionada? Porque é assim que Deus desenhou a sustentação da sua igreja. Toda vez que você faz uma oferta direcionada, você está desviando recursos que poderiam ir para as missões. E aí eu vou fechar. Eu já extrapolei no horário, eu peço perdão. Eu falei que eu estava muito emocionada, então, por favor, me perdoem. Eu quero fechar com a nossa participação lá na conferência geral. Eu olhava para o teto da igreja, eu pensava, puxa vida, né? Podia ser um teto de gesso, forro de PVC, tão pobrezinho, né? Podia ser uma coisa mais bonita de apresentar. E aí Deus me fez assim, passar vergonha. Sabe por quê? Porque junto com a nossa delegação ali, tinha delegações de vários lugares. E elas se apresentavam todas as noites. E certa noite foi a apresentação da divisão sul-africana. E centro-africana, enfim, tinha África em vários dias lá. E numa dessas, sabe o que aconteceu, Rosinha? Mostraram a igreja de irmãozinhos lá da África, de um determinado país lá, bem no centro do continente africano. Como é que era o chão? Terra batida. Como que eram as paredes? Sabe como é que era a parede? Ar. Não tinha parede. Não tinha parede. Sabe o que eles usavam? Umas estacas. Colocava uma lona azul, aquelas lonas que a gente usa para proteger barraca, eles colocavam uma lona azul para servir de teto. Como que eram os bancos da igreja, estofadinho assim? Era cadeira de plástico, toco de madeira. O que eles tinham para improvisar ali, eles improvisavam.
Agora, como que era a roupa dos irmãozinhos? Nessas condições, chão batido, não tinha parede, lona no teto, cadeira ali, improvisado. Como que era a roupa? Faz ideia? Deixa eu contar para você. A melhor roupa que ele tinha. Teve uma ali que mostrou o irmãozinho indo para a igreja com um terno branco em cima, calça branca, e ele indo para a igreja, naquele chão de terra. Isso para mim foi do tipo, meu Pai do céu. E detalhe, lá e em vários outros países, não pode usar Bíblia. Não pode, em muitos lugares, nessas condições, você não pode ter um culto sem preocupação de que chegue alguém e te penalize por você estar estudando a Bíblia. E aqui nós gozamos de liberdade religiosa, condições confortáveis de culto, uma cidade que ninguém sai dando tiro na gente se a gente resolver fazer uma passeata de quebrando o silêncio, ou distribuir folhetos na praça, ou distribuir livros nas vizinhanças. E quanto a gente pode fazer comparado ao que a gente está fazendo? Missão, queridos. Como que está o seu envolvimento na missão? E aí você vai, com a sua família em casa, fazer um compromisso. Eu quero deixar esse apelo aqui. Faça um compromisso. Nós vamos cantar um hino e depois eu vou orar. Mas eu quero que você faça um compromisso. Agora é você e Deus. Enquanto você canta, você fala, Senhor, eu quero estabelecer um compromisso na área da comunhão, na área do relacionamento e na área da missão. Não é com a Camila, não é com o ancião, não é com o pastor Ivanildo, é entre você e Deus agora. Qual é o seu compromisso que você vai assumir? Nós vamos cantar pés na terra, olhos no céu, porque é assim que nós devemos administrar a nossa vida. É assim que nós devemos administrar as nossas finanças. E depois nós vamos orar. Mas eu quero que você leve isso para a sua casa e não deixe guardado numa gaveta, por favor. O Pedro orou que nós possamos sair daqui transformados. Que seja uma realidade na nossa vida, Pedro. Que de hoje para frente a sua relação com Deus seja diferente. A sua comunhão com Deus seja diferente. A sua missão, o seu envolvimento na causa de Deus seja diferente. Mas mais importante, que o seu relacionamento com o dinheiro também seja diferente.